Sabe quando um serviço de streaming ou uma loja online recomenda exatamente aquilo que você nem sabia que queria? Pois é, não é mágica. Hoje a gente vai desvendar como isso funciona, mergulhando na história fascinante dos sistemas de recomendação. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o problema. A internet explodiu, né? E com ela vem um volume de opções, assim, gigantesco. Era um verdadeiro bombardeio de informação. E achar algo que realmente interessasse era uma tarefa quase impossível. Então, a grande pergunta que moveu anos e anos de inovação foi exatamente esta. No meio de tanto ruído, como é que um sistema consegue filtrar tudo e apresentar só aquilo que tem a ver com cada pessoa? Bom, vamos entender como essa história se desenrolou. Tudo começa aqui, com o que a gente chama de o problema da escolha. Pensa só, lá nos anos 90, com a web começando a bombar, o cenário era esse, um catálogo infinito de coisas, só que a grande maioria não tinha nada a ver com a gente. Encontrar algo legal era como procurar uma agulha num palheiro digital. Claramente, era preciso um guia. E a primeira grande solução que apareceu foi, olha, surpreendentemente humana. A ideia foi basicamente digitalizar o bom e velho boca a boca. O nome técnico para isso é filtragem colaborativa. E a lógica por trás é simples, mas muito poderosa. Se duas pessoas gostaram das mesmas coisas no passado, a chance de elas gostarem das mesmas coisas no futuro é bem alta. O sistema usa o poder da comunidade para tentar adivinhar os gostos. A melhor forma de pensar nisso é assim. A filtragem colaborativa, na sua essência, sai em busca de gêmeos de gosto. Ou, como o pessoal da área chama, vizinhos mais próximos. Ou seja, pessoas que têm um padrão de consumo parecido. O processo, então, funcionava em 3 passos bem diretos. Primeiro, o sistema mapeava todo mundo para encontrar um grupo de perfis parecidos, os tais vizinhos. Depois, ele olhava o que esse grupo curtiu e que uma certa pessoa ainda não viu. E, por fim, pronto, recomendava esses itens. Simples, né? Mas para a época, isso foi uma verdadeira revolução. Só que, como acontece com toda a tecnologia, essa primeira abordagem começou a mostrar seus limites. A internet crescia de um jeito exponencial e, com isso, novos desafios gigantescos foram aparecendo. E aqui estão os 2 grandes vilões daquela primeira fase. O primeiro é a esparsidade. Isso quer dizer que a base de dados era cheia de buracos. As pessoas avaliam pouquíssimas coisas em comparação com tudo o que existe, né? E o segundo é a escalabilidade. Com milhões de usuários e de produtos, comparar todo mundo com todo mundo virou uma tarefa lenta e cara demais. Simplesmente não funcionava mais. A busca por uma solução mais eficiente e que desse conta desse novo tamanho da internet levou o pessoal para uma nova fronteira. E a resposta veio da matemática com uma técnica chamada fatoração de matrizes. E o grande palco para essa nova tecnologia foi uma competição histórica que a Netflix promoveu. O objetivo era bem claro: melhorar em 10% o algoritmo de recomendação deles. A fatoração de matrizes não só conseguiu fazer isso, como virou o padrão da indústria a partir daquele momento. Tá, mas o que é isso? Em vez de comparar usuários diretamente, a fatoração de matrizes faz uma coisa muito mais inteligente. Ela pega aquela matriz gigante cheia de buracos e a quebra em 2 outras matrizes bem menores e mais densas. Uma representa as características das pessoas e a outra as características dos itens. E aqui vem a mágica. Ao multiplicar essas 2 matrizes menores para tentar reconstruir a original, o sistema consegue preencher os espaços vazios. Essas previsões são basicamente as notas que uma pessoa provavelmente daria para um filme que nunca viu, e é assim que a recomendação é gerada. Essa técnica é tão boa que domina o mercado até hoje. Mas a evolução, claro, não para. O pessoal da área já está de olho nas limitações atuais e buscando qual vai ser a próxima grande revolução. O ponto crucial é que, mesmo sendo muito poderosa, a fatoração de matrizes ainda sofre em cenários com pouquíssimos dados. E talvez mais importante, ela cria representações matemáticas que funcionam, mas não têm um significado real. O sistema sabe que alguém gosta do filme A e do filme B, mas não entende o porquê. Ele não sabe que é porque, talvez, os 2 sejam de ficção científica com uma protagonista forte. E isso nos leva direto para o futuro. A nova grande aposta é pegar emprestado técnicas da área que ensina máquinas a entenderem a linguagem humana. A ideia é criar representações de filmes, músicas e produtos que carreguem significado, que entendam o contexto, o gênero, o tom, o porquê. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta que abre um universo de possibilidades. Imagina só, o que acontece quando os algoritmos não souberem apenas o que a gente gosta, mas entenderem as razões, as nuances, os sentimentos por trás dessas escolhas? Que tipo de experiência isso poderia criar?
Uma coisa é certa: a jornada da recomendação ainda está longe de terminar.